exatamente o que você precisa. Amém? Então hoje que você dê liberdade, em nome de Jesus, graças a Deus, que oportunidade nós temos de estar aqui. Então que em nome de Jesus, você abra o seu entendimento, não para você receber aquilo que você quer, mas para Deus plantar o querer dele. Uma vez que Deus planta a semente dele, pode acontecer o que for. A Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Então se Deus faz a coisa, irmãos, não tem ninguém que impeça. Você quer que Deus faça algo hoje por você? Pastor, eu quero. Então prepara o seu coração, para que uma vez a semente lançada, ela não possa morrer por causa de abrolhos, espinhos, ser apanhada por aves de céus, e nem arrebatada por nenhuma situação, mas que ela brote, e gere 30, 60 e 100 vezes mais. Amém? Você quer essa semente? Salmo 73, 2. Vamos para a palavra de Deus? Vamos para o recado de Deus? Recado esse que eu julgo de todo o coração que é importante para todo mundo, para todos nós. Salmo 73, o versículo é o de número 2. Salmo não tem segredo, né, irmão? Salmo é meio da Bíblia, você abriu aí, e é provável que você já encontre salmos. Mas se você não achar, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó. E qual que é o próximo? E Salmos. Amém? 73, 2. Eu vou ler e depois eu explico o motivo desse versículo. Vamos ler o 2? Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para escorregar os meus passos. Pastor, esse recado de hoje é para nós que estamos buscando por uma porta aberta na vida, é para toda pessoa que deseja mudar. Porque olha aqui para mim, irmãos, eu vejo o quão difícil tem sido para alguns encontrar uma porta de Deus para poder passar. Muitas vezes nós encontramos uma porta que muitas vezes nós abrimos, e aí existe uma coisa que nós precisamos entender, muito importante: toda porta que nós abrimos, ela corre o risco de fechar, mas a porta que Deus abre, ninguém fecha. Pastor, não entendo, parece que eu vivo uma temporada da vida bem, parece que vai até legal, parece que as coisas até começam a se levantar, mas chega um dia, chega uma hora, chega um tempo que não vai, parece que empaca, porque pode ser que às vezes a gente entra pela porta que nós julgamos ser boa, e a porta que nós julgamos ser boa, pode ser que não seja. Então você precisa entender, a porta que Deus abre, essa ninguém, essa você não se frustra, essa você não passa tempo amargoso, essa porta, ninguém tem poder de fechar. Mas a porta que eu abro, a porta que você abre, a porta que o irmãozinho que está do seu lado abre, ela vai fechar, mas a de Deus, não fecha. Aí a Bíblia diz que o Asaf, não sei se você tem costume de ler títulos, em cima do capítulo 73 está escrito o quê? Salmo de Asaf. Então quem está desabafando e contando fatos é Asaf. Asaf vem e diz assim: olha, quase que eu escorreguei, quase os meus pés se desviaram, fizeram coisa errada, quase que a coisa deu errado. Mas por quê? Por que o Asaf quase desistiu, quase parou, quase voltou, quase fez algo errado? Por que quase o Asaf tomou uma decisão precipitada? Por causa do 4, vamos ver o 4? O 3, perdão. Pois eu tinha inveja de quem? Dos soberbos, ao ver a prosperidade. Deus, eu não entendo. Eu te sirvo, fulano não serve. Eu te busco, fulano não busca. Eu oro, fulano não ora. Por que para ele dá certo e para mim não dá? E Asaf, por ponderar, balancear a sua vida em cima disso, quase ele cai. Amém, gente?
Pastor, não entendi o recado de hoje. Eu quero desse texto aproveitar essa expressão. Hoje eu quero tratar um pouco essa frase. Diga quase. Mas diga mais forte, diga quase. Diga mais forte, quase. E aí Deus colocou no meu coração uma frase: falta pouco. Quase. Quase significa passou perto. Quase significa pequena distância, próximo. E quantos não usam essa expressão? Quase consegui, quase comprei, quase ganhei, quase alcancei, quase conquistei, quase deu certo, quase que a coisa aconteceu. E quase, desculpe queridos, mas é não. E eu quero encorajar você hoje a sair do quase e a concretizar o que na sua mão Deus colocou. Diga glória a Deus, diga amém. Então, pessoas hoje precisam colocar no seu coração que elas estão no quase. E eu penso que a vontade de Deus não é que você pare, não é que você desista, não é que você morra, mas é que você chegue lá. Mas você tem que deixar o quase de lado. Amém, gente? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tem isso na Bíblia? Gênesis 11:30, vamos para lá. Vamos na Bíblia? Gênesis capítulo 11, o verso é o de número 30. Gênesis não tem segredo, né, irmão? Se alguém não tiver dificuldade em achar Gênesis, pelo amor de Deus, né? Pastor, não sei onde está Gênesis, abre a Bíblia que você já vai ver. Capítulo 11, versículo 31, vamos ler do 31 em diante. Então hoje você tem uma missão. Qual missão? Sair e ir para o cheguei. Amém? Você tem que sair do quase e ir para onde? Consegui, cheguei, funcionou, deu certo. Porque senão você corre o risco de ficar no quase e nunca conseguir nada. Amém? Então Gênesis 11 versículo 31, olha que coisa, vamos ler. E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. Leia comigo agora, para você guardar essa frase. E saiu com eles de Ur dos caldeus para ir até a terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram. Diga amém. Então Terá era pai de Abraão. Tudo bem até aqui? Abraão é aquele que teve Isaac, aquelas coisas, você já conhece a história. Para não prorrogar, Abraão tinha um pai. Qual era o nome dele? Terá. Terá um dia deu na telha: vamos sair de onde nós estamos e vamos para Canaã. Tudo bem até aqui? Aparentemente, preste atenção para você não perder o recado de Deus e não entender o que eu quero passar. Estava certo, estava funcionando, estava legal, estava correndo bem. Então Terá, uma vez que sai de Ur dos caldeus, quem era Terá? Pai de Abraão. Ele sai de Ur dos caldeus para chegar em Canaã. Diga, saiu de Ur para chegar em Canaã. Mas no percurso, Terá, ele se depara com uma cidade, um lugar chamado Arã. Arã era um lugar que ficava poucos metros, quilômetros, ficava próximo de onde? De Canaã. Coloca aquele mapa para mim aí. E aí eu fui pesquisar, e tem um detalhe muito importante aqui. Coloca esse mapa que você vai entender. Você tem que sair do quase. Aqui foi o lugar que Terá pegou toda a sua família para ir para onde? Canaã. E tem tantos Terás aqui que estão saindo de uma situação e estão querendo viver o plano de Deus. Só que para o plano de Deus acontecer, você precisa sair do quase.
Porque quando ele sai de Ur dos Caldeus, ele caminha, só que quando chega lá em cima, está escrito Harã, ele se depara com esse lugar e para ali por um tempo. Só que o perigo dele parar por um tempo naquele lugar, levou ele a quase chegar no lugar que ele queria. Diga glória a Deus. Diga, eu preciso sair. Diga, eu preciso deixar o quase. Mas por que eu estou falando isso? Versículo 32, deixa aí, pode deixar aí o mapa mesmo, você lê na sua Bíblia 32, e foram os dias de Terá, 205 anos, olha o problema agora, e morreu Terá, aonde? Detalhe importante, negativo, mas fundamental, e morreu Terá, ele saiu de Ur para chegar na onde, irmãos? Canaã. Ele saiu de Ur para chegar em um destino, mas parou em Harã. Imagem do mapa. Ele morreu, quase lá. Vou repetir. Ele morreu, estava tão perto, estava tão próximo, faltava poucos quilômetros, mas ele morre. Quase lá. Eu sei que Deus tem plantado hoje na sua vida sonhos, desejos, projetos, vontades, expectativas, mas olha aqui para mim, não se contente com quase, não se acomode em Harã, não se acomode em circunstâncias e ambientes propícios, porque você pode morrer aí, e pode abrir mão do que Deus preparou para você. Quem está entendendo, diga amém. Dá uma gelada nesse ar aí, porque eu acho que está dando uma esquentada nos irmãos aí. Amém, gente? Olha aqui para mim. Não vai gelar muito não, só um pouquinho. Olha para mim. Sai do quase. Diga glória a Deus. Olha aqui para mim, diga eu. Mas diga bem forte, diga eu preciso sair do que pode amarrar minha vida. Harã pode representar um momento da sua vida. Harã pode ser uma situação qual você está vivendo, que pode segurar uma pessoa de duas formas. Harã pode representar para alguém um momento muito ruim, tão difícil, que você desistiu de chegar lá. Você parou, não quero saber mais de Canaã. Você teve uma frustração tão grande em Harã, que Harã matou você, e toda a situação te desanimou. Você não quer chegar mais lá. Ou Harã pode ser outro extremo, outro polo. É tão gostoso, está tão favorável. Harã para alguns pode ser um lugar tão bom, promissor, maravilhoso, que você até esquece que não chegou lá ainda, que você esquece que ainda você tem um objetivo a ser percorrido. Está bom do jeito que está, só que olha aqui para mim, o bom está roubando o lugar do espetacular. Mas para você chegar em Canaã, você tem que sair de Harã. Amém? Para você chegar no seu objetivo, você tem que sair do quase. Você pode falar isso para o irmão que está ao seu lado? Fala, mas fala com autoridade, viu, irmão? Tem gente que fala assim, você tem que sair do quase, mas nem eu ouvindo tem vontade de sair. Então você vai falar com autoridade, diga para ele assim, olha, você tem que sair do quase, ou você não vai chegar. Diga, para chegar, você tem que fazer a sua parte. Terá tinha vontade, mas o Harã, o quase, fez ele ficar acomodado. O quase fez ele ficar estagnado. Se por um lado, olha aqui para mim, tem alguém que torce para você chegar lá, e esse alguém é o próprio Senhor, é o próprio Deus, sem querer te assustar. Por outro lado, tem alguém que não quer que você chegue. Se por um lado tem alguém torcendo, vai, estou contigo, força, me busca, eu te fortaleço, eu te renovo. Se por um lado tem alguém que torce por você, que acredita em você,
que crê em você, que sabe que você é capaz de fazer, de acontecer, de conquistar, de ganhar, de vencer. Por outro lado, tem alguém que está fazendo de tudo para dar errado. Quem? Quem, irmãos? Tem alguém que vai trabalhar para que você morra quase lá. Tem alguém que vai trabalhar para que você não chegue perto de chegar. Por isso eu quero, em nome de Jesus, encorajar você a não desistir perto do melhor. Amém? Mas tem alguém que está trabalhando grandemente, dia após dia, para que a sua vida se resuma a Harã, quando Deus tem uma Canaã para te entregar. Você escolhe se você quer Canaã ou você escolhe se você quer Harã. Quem fica em Harã é quem se acomodou com o quase. Mas quem chega em Canaã é quem teve força para fazer além do que já está fazendo. Canaã ou Harã? Você tem que sair do quase. Você quer ver? Neemias capítulo 4, versículo 8. E eu quero trabalhar essa palavra hoje com você. Quase. Neemias, capítulo 4, versículo 8. Vamos ler do 7. Eu ia ler o 8, mas vamos ler do 7. Vamos ler o 7? E sucedeu que, ouvindo Sanbalate, Tobias e os arábios, e os asmonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação do muro de Jerusalém, que já as roturas se começaram a tapar, o que esse pessoal sentiu ao saber que estava dando certo? Iraram-se sobremodo. Pastor, não entendi, olha para mim. Neemias recebe uma missão de Deus na sua vida. Qual? Ele serviu o rei. Um dia Neemias, por ser alguém que provava do vinho, porque se tivesse veneno, quem morria era... Aí Deus, obrigado, Deus colocou na mão do Neemias em reconstruir o que havia sido destruído. Olha aqui para mim, irmãos, deixa eu falar uma coisa muito importante para você. Você sabe por que tem muita gente que não consegue chegar lá? Porque o diabo não consegue se contentar e se alegrar em ver você chegar, em ver você conseguir. Uma vez que Neemias começou a levantar, os inimigos não acreditou, até que o muro já estava levantado, as brechas estavam sendo tapadas. Quando o Tobias, o Gesem, o Sanbalate, os arábios e todos os inimigos souberam, o que eles fizeram? Parabéns, Neemias! Eu sabia que você ia conseguir. Foi isso que eles fizeram? Eles ficaram como? Maldito, miserável. Só que o problema não é esse. O problema é o 8. Olha o 8. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do quê? Os inimigos ficaram bravos e se uniram para quê?
Para quê? Atacar Jerusalém com qual propósito? Vocês são inteligentes. Olha para mim. Desviar do seu intento. Tem muita gente que está quase chegando, mas por uma distração, o diabo desvia ela do seu intento. Por uma besteira, por uma situação, por um acontecimento, tem muita gente que está se desviando do espetacular e vai se contentar com o bom. Deus não tem nada bom para ninguém. Deus tem coisa extraordinária. Só que só recebe quem não se acomoda no quase. Quem sabe que quando as coisas pioram é porque Deus quer levar você para Canaã. E não você, por causa de Arã, parar quase perto do seu destino, parar quase perto do seu acontecimento, da sua vitória. Se uniram, vieram atacar. E eu vou resumir a história, para a gente poder entender melhor a palavra de Deus. Olha aqui para mim, uma vez que temos a nossa atenção roubada, minada, tirada, você se compromete com uma coisa inadequada que não vai ajudar você em nada. Pergunta para Eva, quando ela foi com a sua atenção tirada do que ela precisava, quando a atenção dela foi tomada, o que aconteceu com ela? Ela fez uma coisa que não ajudaria ela comeu de um fruto que Deus havia proibido. Por quê? Porque ela teve a sua atenção tirada. Quase nós experimentaríamos de um Éden, quase nós permaneceríamos no lugar espetacular, mas o quase impediu a Eva e o Adão de viver no melhor de Deus. Quem está entendendo isso? E tem muita gente sendo impedida de viver no melhor de Deus por causa do quase, porque está tendo a sua atenção minada, tirada. Por isso que você vê quando Neemias está reconstruindo os muros, ele foi tentado diversas vezes pelos inimigos, com o intuito de extraviar, de roubar, de minar a atenção de Neemias, do objetivo que ele estava empenhado, que era reconstruir. Ainda bem que no caso de Neemias, só foram tentativas, pelo menos na vida de Neemias não conseguiram, porque a Bíblia diz que ele chegou, ele reconstruiu, mas os inimigos não tentaram. Olha aqui para mim, existe um inimigo que está tentando roubar sua atenção, minar o seu melhor com Deus, e tem gente que está se levando. Quando acordar, vai acordar em Arã, e pode ser que você não aguente chegar em Canaã. Amém? E foi 200 e alguma coisa, os anos de Terá em Arã, e morreu Terá em Arã. Olha aqui para mim, queridos, não morra em Arã. Diga glória a Deus. Fala bem forte para quem está do seu lado, mas fala com autoridade. Diga: não morra em Arã. Diga mais forte, diga: não morra em Arã. Diga: não posso morrer em Arã. Amém, gente? Então não importa o barulho, não importa a proporção dos acontecimentos qual você passe, continue focado, continue orando, continue buscando, continue torcendo, continue fazendo aonde você deseja chegar, para você não correr o risco de parar no meio, não conseguir ou desistir perto do seu objetivo final. Quer ver alguém que quase também foi abençoado? Gênesis 19. Gênesis 19, 15. Vou ler o 15, o 16 e o 17. Gênesis 19, 15. Olha o que diz: e ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão das suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso,
e tiraram-no e os puseram-no para fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida. Leia agora comigo: não olhes para trás de ti, e não, olha para mim, vai embora, não olha para trás e não para. Tudo bem até aqui? Continuando: escapa-te para o monte, para que não pereça. Deixa eu te explicar a história. Sodoma e Gomorra era uma cidade que só fazia coisa errada, mais chula que você imaginar. Essa malícia, esse pecado, essa coisa maldita, maligna, chegou em Deus. Deus falou: não adianta. Abraão estava lá intercedendo, mas Deus, se tiver 50, e se tiver 45 justos, e se tiver 40, e não tinha, eu acredito que se Abraão tivesse perseverado, persistido, até no 1, Deus tinha livrado a cidade. Mas quando chegou no 20, e se tiver 20 justos, não tinha, ele desiste de orar, ele para no 20. Mas se ele tivesse insistido um pouquinho mais, talvez Deus tinha livrado Sodoma e Gomorra da destruição, teria dado a libertação, a misericórdia. Mas aí o Abraão não orou, e Deus falou: olha, tira pelo menos o Ló e a sua família, que é parente do Abraão, de lá, porque eu vou descer enxofre, vai descer fogo, vai matar todo mundo, e quando descer não vai sobrar um. O que os anjos fizeram? Bateram na porta: Ló, anda logo, rapaz, está vindo, vai destruir, não vai sobrar um, vamos. Pegou toda a família de Ló, pegou a mulher, pegou as filhas, e colocaram eles para fora da cidade e mandaram: vão para longe, olha a direção, não olha para trás e não para, não olha para trás, não olha para trás, não olhe para trás e não pare. Será que eles fizeram? É tão fácil, irmãos, é só continuar. Deixa o barulho acontecer, deixa a situação passar, deixa o fogo cair. O negócio não é contigo, seu negócio é lá, seu negócio é Canaã, seu negócio é objetivo, seu negócio é vida com Deus. Então o que passou não é problema seu. Pare de querer ficar resolvendo coisa do passado. Quem cuida do seu passado é Deus, não é você. Eu não tenho poder, você não tem poder de mudar coisas que foram, mas você tem poder de mudar o que vai vir. Só depende de você. Quem se contenta com quase, nunca muda a situação qual ela passa, ela vive passando pela mesma coisa. Mas quem não se contenta com quase, que é espetacular, coisa extraordinária, ela consegue fazer diferente. Mas o que eles fizeram? Vamos ler o 24? Pula para o 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquela cidade e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades e os que nasciam da terra. Agora eu quero que você leia em voz alta comigo. E a mulher de Ló olhou e ficou convertida. Olha aqui para mim. Corre, pelo amor de Deus. Pá, pá, pá. Fogo, enxofre, e eles: corre, misericórdia, está amarrado. Quando eles estavam quase chegando, e parou. Tem gente que quando quase vai acontecer, ela olha para trás. Tem gente que quase quando vai chegar, porque é isso, porque é aquilo, olha para os outros, olha para pecado, olha para a situação, olha para um monte de coisa. Eu não vou mais ter vida com Deus, eu não vou mais buscar Deus, porque eu não consigo, porque afinal de contas, gente, para de olhar para trás. Ela estava quase, e decidiu fazer o quê? E ela virou uma estátua. Fala para mim, que estátua que anda? Que estátua que mexe? Nenhuma. Quem olha para trás, para na vida. Enquanto você ficar olhando para a empresa que você tinha, para o dinheiro que você ganhava, para o carro que você conseguia, enquanto você ficar olhando para aquilo que um dia você teve, você nunca vai olhar para aquilo que você pode receber. Você vai ficar preso em Harã, e Canaã vai ser dado para outro.
Se desprenda do que você tinha, do que você recebeu. Se desprenda daquilo que você um dia pode ter se usufruído. Pastor, mas era bom. Mas sai do passado, sai de Harã, porque você está quase em Canaã, para não correr o risco de quase em Canaã você parar e morrer, antes de chegar no que você queria. Ela morreu. Não pense você que ela virou uma estátua, passou um mês, ela derreteu de novo. Oi Ló, tudo bem? Nossa, o que aconteceu? Não, ela morreu. Acabou para ela. Tudo porque ela olhou? Tudo porque ela olhou? Nossa, hoje eu ganho 1.000, mas já ganhei 2.000, hein? Nossa, olha, hoje eu tenho um carro, mas eu já tive um avião. Para com isso, irmão. Enquanto você ficar olhando para trás, sua vida vai ficar lá. A hora que você abrir os seus olhos e olhar para Canaã, sair do quase, o extraordinário te alcança. Mas você tem que sair do quase. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Para a gente terminar, nós vamos sempre, olhando esse texto, ser tentados a fazer o que não pode. Você sempre vai ser tentado a fazer o que você não pode. O diabo sempre vai lhe resistir para fazer o que você não pode fazer, porque ele é o único que torce para você não chegar lá. E uma vez que você faz o que não pode, você arruma uma habitação e fica aprisionado nela, naquele acontecimento. E por isso ele tenta de todos os lados para você fazer o que não pode fazer. O que não podia? Olhar. O que ela foi tentada a fazer? A olhar. E olhou. O que Eva não podia comer no jardim? O fruto que estava no meio tinha tantos frutos bons, mas o fruto que não podia, ela não foi tão tentada quanto esse. Parecia que alguma coisa chamava, parecia que era uma coisa magnética, sabe, imã em ferro, passava o negócio, parecia que chamava. O diabo já estava tentando ela fazer uma coisa que ela não podia fazer. Podia comer melancia, ela não quis. Podia comer isso, ela quis tomar uma decisão que não podia tomar. Por que tem gente que não chega? Porque ela sempre faz o que não pode. Ela olha para trás, ela para, ela toma decisões erradas, ela olha para pessoas, ela olha para circunstâncias, ela olha, não pastor, sabe o que é? É porque, não irmãos, olha para mim, seu compromisso não é com homem, seu compromisso não é com o lugar, seu compromisso é com Deus, então vai que Deus vai te abençoar. Você só não pode parar no quase. Diga glória a Deus. Para a gente orar, Gênesis 1, volta para lá. Versículos 9 e 10. Não seja prisioneiro do quase, irmão. Se liberte do quase hoje. Gênesis 9 e 10. Vamos ler? E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. Completa a frase. De novo. E viu Deus que era bom. Pastor, não entendi. Para a gente terminar, tudo que Deus criava, fazia, sempre no final ele concluía: e viu Deus que era bom. Por quê? Recado de Deus para você. Por que Deus concluía que era bom? Porque Deus se dedicava completamente no que ele fazia. Não responde não, mas o que você faz é bom? O seu tratar com a mulher, da mulher para você, seu com o patrão, do patrão para você, em tudo é bom. Se não é, é porque falta o quê? Dedicação. Porque muitos não chegam lá, porque falta o quê? E viu Deus que era bom. Lembrando que eu estou falando e eu estou tratando de Deus, gente. Eu estou falando de um mundo onde milhares de coisas ainda faltava ser criado, formado, mas em nenhum momento você vê Deus se perder, você vê Deus desesperado. Sabe aquela pessoa que às vezes ela tem um certo conhecimento em alguma coisa, e ela fala: vou arrumar esse negócio que está com defeito?
Ela abre o negócio, mexe nisso, mexe naquilo, tira a peça, parafusa, tira, coloca. E aí quando ela faz o teste e volta, tudo sobra parafuso. Deus não é assim, irmão. Deus sabe exatamente o que precisa ser tratado, trabalhado, realizado, feito. A questão é que nós não entendemos uma coisa fundamental. Deus, ele sempre se dedicava cada dia para uma coisa. Ele gastava quase um dia inteiro para cada criação. Recado de Deus para você que quer chegar em Canaã. Por que Deus, com toda soberania e poder, que podia com o estalar de dedos fazer tudo aparecer e criar de uma vez, fez uma coisa de cada vez? Por que ele, sendo Deus, fez uma coisa de cada vez, passo a passo? Porque Deus quer mostrar que para todo resultado, escute o que eu vou te dizer, para todo objetivo, você precisa entender que existe processo, existe etapa, existe coisas que precisam ser seguidas para preparar caminho para o resultado final chegar. Por que às vezes nós não concluímos etapas na vida? Porque nós pensamos na segunda, sendo que às vezes nem concluímos a primeira. Por que muitos não chegam onde Deus quer? Porque ela não concluiu que ainda Deus um dia na mão dela colocou. Ela está com peixe, é que nem o gato, tá, como é que é o negócio? O gato vai no peixe e o... como é que é? Eu me confundi inteiro já. É isso aí. É isso aí? Um zóio no peixe, um zóio no gato. É ela. Um zóio no peixe e um zóio na mistura. Não sei se tem a ver mistura, mas ele que disse. Amém, gente? É um zóio no peixe e um zóio no gato. Tem gente que está assim, por isso que não conclui. Para chegar, ou eu olho para o gato, ou eu olho para a mistura, ou eu olho para o peixe. Você está entendendo o que eu quero dizer? Ou eu concluo uma, ou eu concluo outra. Não tem como fazer as duas ao mesmo tempo. Por isso que Deus, sendo Deus, primeiro, haja luz. Eu vi luz. Se Deus fizesse isso aqui, ó, tudo isso aqui podia existir. Ele tem poder para fazer o que quiser. Mas por que ele fez uma coisa de cada vez? Para mostrar para você que ele, sendo Deus, ele respeita processos. Ele conclui etapas. Você quer chegar em Canaã? Conclua as etapas a qual você está passando. Conclui uma, vai para outra. Conclui etapa por etapa, agora você pode desfrutar do que Deus preparou para a sua vida. Amém? Quem recebe esse recado, fica de pé. Mas agora eu quero orar com fé, irmãos, com todo mundo. Eu quero libertar você do quase. Eu quero libertar você, olha aqui para mim, do quase. Quase consegui, quase quitei, quase comprei, quase ganhei, quase casei, quase conquistei, quase cheguei. Para com quase. Ou você chega ou não tem mais meio termo. Para você não correr o risco de a vida inteira morrer próximo do lugar da promessa. Ele saiu bem. Vamos para Canaã. E todo mundo, vamos junto. Cadê o mapa? Põe o mapa. E aí eles, quando estava no meio do caminho, perto, estava mais do meio do caminho do que, estava mais para ele ir do que voltar. Estava mais perto de chegar do que retroceder. Ele se engraça com Arã e fica ali pro resto da vida. E não entrou em Canaã. Você tem uma Canaã que você deseja entrar? Quem tem? Você quer entrar? Olha para mim. Conclua etapas. Não pule. Uma criança, quando ela está sendo gestada, criada, formada dentro de uma pessoa, em regra tem que ficar 9 meses lá dentro. Porque se nascer antes, nasce imperfeita, nasce com problema, porque não desenvolveu tudo, porque a etapa foi o quê? Pulada. Não pule etapas na sua vida, pode ser prejudicial. Isso pode te atrapalhar. Pode pensar que às vezes nunca acontece nada,
Mas a hora que a criança nascer espiritualmente falando, a hora que aquilo for gerado, você vai ver que faltou alguma coisa. Faltou aquela etapa que você não quis enfrentar, faltou aquele momento que você não quis encarar, aquele negócio que você cortou volta, que você não quis dizer, que você não quis tomar partido, que você não quis fazer para Deus, vai faltar e vai te trazer problema. Então, para não correr o risco de ficar do lado de fora de Canaã, sai do quase, e Deus vai te preparar o espetacular. Amém? Primeiro eu vou orar por você, e depois eu vou orar com você, e aí nós vamos passar pela porta. A hora que você estiver passando aqui, em nome do Senhor Jesus, eu quero determinar uma bênção sobre sua vida. Só que se você passar por aqui, igual você entrou por aquela porta, nem passe, porque não vai acontecer nada.